Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Prof. Karina falando. Meus amores, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a ocupação e a população do território centro-oeste, da região centro-oeste. A região centro-oeste ocupa 4 estados, que é Mato Grosso do Sul, Goiás e o Distrito Federal. O número de população, segundo o censo do IBGE de 2019, é de 6.297.074 habitantes. A população absoluta é a menor entre todas as regiões. Sua distribuição populacional ela é bem irregular, sendo que tem áreas de densidade demográfica muito grande, com até 100 habitantes por quilômetros quadrados, e áreas de um vazio demográfico muito grande, tendo apenas 1 habitante por quilômetros quadrados. Por que isso se dá? Como a região centro-oeste não tem saída para o litoral, e lembram lá no início, quando foi falado sobre a população brasileira, a região centro-oeste ela possui áreas com uma densidade demográfica muito elevada, como é o caso do oeste do Mato Grosso do Sul, o sul de Goiás e o sul do Mato Grosso, que tem uma densidade demográfica que supera os 100 habitantes por quilômetros quadrados. Em contrapartida, tem áreas com vazio demográfico muito grande, que é o caso do noroeste do Mato Grosso, norte de Goiás e a região do Pantanal, que a densidade demográfica não passa de 1 habitante por quilômetro quadrado. Nas últimas décadas, principalmente depois da década de 90, teve uma grande explosão demográfica, devido à modernização e à expansão agropecuária e à implantação de infraestrutura no transporte, ligando a região a diferentes pontos no país. Então, nós tivemos construção de estradas que ligaram a região a outras partes do país. Então, isso aumentou a população do lugar. Falando da região centro-oeste, a gente acha que a população rural é muito maior do que a população urbana. Mas não, a população urbana é a segunda maior do Brasil, tá? Dessa região. Ela é superada apenas pela região sudeste. Os centros urbanos da região sudeste equivalem a 88,8% de toda a população da região. A urbanização se deve à construção de Brasília e à economia, por ser voltada à atividade agrícola, que é desenvolvida de forma intensiva, ou seja, com grandes maquinários, mecanização muito grande, evita a mão de obra no campo. Desse modo, as pessoas são obrigadas a procurar emprego nas áreas urbanas, por isso a elevada taxa de urbanização dessa região. Uma característica marcante da região é a força no setor primário da economia, ou seja, a força na agricultura e na pecuária. As atividades agrícolas e pecuárias são destaque nos 3 maiores estados em extensão territorial, com ênfase para o Mato Grosso, que possui o maior rebanho de bovino brasileiro. Então, aqui nós temos uma tabelinha que mostra os gentílicos das pessoas que moram na região centro-oeste. O que são gentílicos? São como são chamados os que nasceram na região centro-oeste. Por exemplo, quem nasceu em Ponta Grossa é pontagrossense. Quem nasceu no Distrito Federal é brasiliense. Quem nasceu em Goiás é goiano. Quem nasceu em Mato Grosso, matogrossense. Quem nasceu em Mato Grosso do Sul pode ser sul-matogrossense ou matogrossense do Sul. Tanto faz, qualquer uma das duas está correta. Alguns dados estatísticos da região do censo de 2019. Então, área territorial, 1,6 milhões de quilômetros quadrados, que equivale a 19% de todo o território brasileiro. População, 16.297.074 habitantes. Rendimento per capita de 1.727,25 por pessoa. Densidade demográfica de toda a região, 11,98 habitantes por quilômetros quadrados. Por muito tempo, a região foi uma área espanhola devido ao Tratado de Tordesilhas. Durante 2 séculos, ou seja, 200 anos, só os jesuítas espanhóis se aventuraram nessas áreas para catequizar os nativos, as chamadas missões jesuítas. Lembram lá que a prof de História já contou isso. No século XVII, os bandeirantes partiram para as terras do centro-oeste em busca de ouro e pedras preciosas. O ouro foi descoberto pelo bandeirante Bartolomeu Bueno da Silva, o Anhanguera. Essa descoberta, em uma região do estado de Goiás, levou à fundação de um arraial.
No entanto, o ouro encontrado era ouro de aluvião. Já ouviram a expressão ouro de aluvião? Ou seja, é uma espécie de ouro que ela se acaba rapidamente, ela não é uma jazida muito grande de ouro, né? E fez com que essa atividade durasse pouco tempo. Então foi só, eles encontraram o ouro, foram lá, pegaram tudo que tinha naquela região, acabou rapidamente e eles foram embora. No final do século XVII e início do século XVIII, as fazendas de gado foram fundadas no centro-oeste, o que facilitou de forma gradual e lenta o povoamento fixo em algumas áreas. Lá no século XIX, a região ainda estava um pouco povoada, porque a concentração de pessoas era maior no litoral, lembra que eu falei para vocês, uma faixa de 60 quilômetros do litoral, e no norte brasileiro devido à extração da borracha das árvores de seringueiras. A ocupação efetiva dessa região só aconteceu lá no século XX, com o desenvolvimento da estrada de ferro e a industrialização do interior do país. Nos anos de 30, 50 e principalmente na década de 60, com a construção de Brasília, capital federal, que a gente já conversou lá no início do vídeo, né? Gente, o tardio povoamento e desenvolvimento da região centro-oeste fez dessa região uma das menos povoadas do Brasil. Com pouco mais de 16 milhões de habitantes, a área corresponde por aproximadamente 8% da população brasileira. Atualmente, é a região menos populosa do Brasil, com uma das menores densidades demográficas que eu falei para vocês lá no início do vídeo também, né? Portanto, na década de 90, início dos anos 2000, o centro-oeste e o norte foram as regiões que apresentaram as maiores taxas de crescimento demográfico. Por quê? Devido à chegada dos migrantes e especificamente no centro-oeste, devido à expansão de fronteiras agrícolas e o forte desenvolvimento de Brasília. A população do centro-oeste, assim como de todo o Brasil, né, é majoritariamente urbana. Então, ela está concentrada nos centros urbanos. Devido à migração e ao êxodo rural de outros estados para essa região, no fim do século passado, que foram lá para Brasília, muitas cidades dessa região elas apresentam graves problemas urbanos, que são falta de moradia, escolas insuficientes e superlotadas, sistema de saúde insuficiente, né? Todos aqueles problemas urbanos que vocês já estudaram e conhecem muito bem. Goiânia é a única cidade que se encaixa como metrópole regional, sendo referência em vários sentidos, como na saúde, como sede do Hospital de Urgência de Goiás, ou UGO. Esse hospital ele atende todo o estado de Goiás e também algumas cidades matogrossenses. Brasília também pode ser considerada uma metrópole e ela possui a maior densidade demográfica do país, mais de 400 habitantes por quilômetros quadrados. Esse alto número é explicado pelo alto fluxo migratório na região desde a década de 1950 até hoje, né, com pessoas que buscam estabilidade no setor público. Então, o trabalho público, o concurso público lá é muito comum, então as pessoas procuram essa estabilidade e se mudam para Brasília. Aspectos culturais da região. A cultura do Centro-Oeste, ela marca bem uma história de migração europeia e religiosidade. Os elementos religiosos, indígenas, paulistas e até europeus, elas estão muito presentes nas variadas festas que ocorrem nos estados da região. Em Goiás, as festas religiosas são presenças marcantes. Na cidade de Pirenópolis, por exemplo, nós temos as tradicionais cavalhadas do Brasil. O embate teatral, né, é um teatro, ao ar livre, onde representa a luta entre cavaleiros medievais, mouros, vestidos de vermelho, e os cavaleiros medievais cristãos vestidos de azul. Aqui em Ponta Grossa, teve o ano passado uma feira medieval que teve uma cavalhada, que teve um embate desse, que foi muito interessante em questão cultural. Além disso, a famosa procissão do Fogaréu, na cidade de Goiás, que acontece durante as comemorações da Páscoa. Essa procissão, ela chega a reunir mais de 10 mil pessoas e simboliza os momentos finais de Cristo, mais precisamente a sua prisão antes de ser condenado à cruz. No Mato Grosso, há uma dança típica chamada o Caruru e o Siriri.
Essa dança ela pode ser realizada com violeiros desafiando uns aos outros com versos e prosas, ou com homens em círculos ao som de violas e reco-reco. Outra manifestação artística bastante forte do Centro-Oeste, que a gente conhece muito bem aqui, em Goiás e no Mato Grosso, é a música sertaneja. Presença garantida em grandes cidades desse estado. Dessa região que saiu grandes nomes sertanejos, como Zezé de Camargo e Luciano, Jorge Mateus, o cantor Leonardo, que fazia dupla com o irmão, Taime Thiago, Lucas Luco, né? São nomes conhecidos, né, de todo mundo que saíram dessa região e hoje fazem muito sucesso. Então, meus amores, é isso, contando um pouquinho da história da região Centro-Oeste, da população, como eles vivem, como a população é distribuída nessa região. Para vocês entenderem um pouco mais, eu quero que vocês respondam os exercícios da página 236 como compromisso para a semana que vem, tá? Pode só responder, não precisa copiar, bate uma foto e manda lá na plataforma, por favor, para eu ver que vocês fizeram, tá? Beijos e até semana que vem, gente. Tchau!